Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, somos gratos pela oportunidade de estarmos diante da Tua presença. Pela Tua infinita bondade e misericórdia, nos receba mais uma vez e pedimos que a Tua infinita bondade e misericórdia nos alcance. Somos gratos pelo dom da vida, somos gratos por nos amar ao ponto de nos permitir viver para a Tua glória, ao ponto de nos permitir vivermos como filhos de Deus nesta terra. Somos gratos pela oportunidade de estarmos diante da Tua presença para fazer o nome do Senhor ser glorificado. Mais uma vez nos reunimos em Teu nome para termos o conhecimento, para ouvir o Senhor falar conosco, para vivermos uma vida que alegra o Seu coração. Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, supra as nossas necessidades. Ajude-nos a darmos valor, prioridade à Tua palavra. Ajude-nos a darmos o devido valor a ela, que possamos ser alcançados com tudo aquilo que ela é capaz de nos proporcionar. Nos alcance com a graça, com o amor, com a bondade, com a misericórdia. Nos alcance com a força, nos alcance com o poder, nos alcance com a presença maravilhosa do Teu Espírito Santo, nos alcance com a Sua proteção, nos alcance, Pai, com tudo aquilo que ela é capaz de proporcionar a todos quanto creem nela. Cremos em Ti, cremos na Tua palavra, cremos no Teu Filho, cremos em tudo no que se diz respeito ao Senhor. Então nos alcance com a Tua maravilhosa presença mais uma vez. Nós Te pedimos, Pai, e já por fé queremos agradecê-lo. Amém. E graças a Deus. Bom dia, bom dia, bom dia, povo lindo do meu coração. Como que vocês estão? Espero de coração de que vocês estejam bem. Por aqui, todos bem, com a graça de Deus, com a ajuda de Deus. Estamos vivendo para a glória de Deus. Como que passaram de ontem para hoje? Espero também de coração que tenha dado tudo certo, que vocês possam ter tido uma boa noite de descanso e que possamos aproveitar e usufruir desse dia de forma com que glorifiquemos ao Senhor. Deus é bom, a misericórdia do Senhor, ela dura para sempre. É muito bom estar na sua companhia nesta linda manhã de terça-feira, dia 9/9 de 2025. Deus é bom. Chegamos em mais uma linda terça-feira, que é aqui na cidade de Hortolândia. O tempinho amanheceu muito gostoso, agradável por aqui. Nem frio, nem calor, um tempo bem gostoso. Estamos pedindo que chova um pouquinho, né? O tempo está um pouco seco. A nossa parte respiratória que já não está aguentando, mas Deus vai dar a vitória para nós, né? Que Deus continue nos abençoando. É muito bom estar na sua companhia. Que as bênçãos do Senhor alcance a cada um de nós. Que a proteção, o livramento, que a poderosa e boa mão de Deus esteja sobre nós mais um dia. É muito bom estar na sua companhia. Como é maravilhoso ter a oportunidade de ter vida e fazer isso, fazer valer a pena, vivendo para a glória de Deus. Nos reunimos mais uma vez em mais um devocional diário para ouvir Deus falar conosco. Precisamos dar prioridade à palavra de Deus. Precisamos dar a ela o seu devido valor. E cá estamos nós. Eu desse lado daqui, você desse lado daí. E juntos para ouvir Deus falar. Que o Senhor Jesus Cristo mais uma vez nos honre com a presença maravilhosa do Espírito Santo. Este presente tão lindo que o Pai nos deixou. Para que esse dia fique ainda melhor, mais abençoado, mais feliz, mais alegre. Vamos interceder uns pelos outros, porque sempre pode melhorar, sempre pode ficar melhor. Intercedendo, com certeza, fica tudo muito mais leve, né? Vamos então começar com bom dia. E o primeiro bom dia de hoje, o primeiro a paz do Senhor de hoje, vai para Linda Leia. A paz do Senhor, linda Leia. Acredito que é Leia Rayane, né? Acredito que seja isso. Leia Rayane, bom dia, minha princesa. Sois bem-vinda em nome do Senhor Jesus Cristo. É uma alegria começar este dia pedindo que as bênçãos do Senhor estejam sobre ti,
sobre toda a sua casa, sobre toda a sua família. Entra diante da presença do nosso Deus, entra diante da presença do nosso Pai. Intercedo pela sua vida, linda Leia. Peço a Deus que continue te alcançando com a graça, com a misericórdia, com a bondade. Peço ao Pai que continue cuidando de ti como um pai cuida de uma filha e que você continue sendo obediente ao Pai, assim como o filho deve ser obediente ao seu pai. Peço a Deus que continue te honrando, te trazendo alegria na alma. Peço que a presença maravilhosa do Espírito Santo de Deus te alcance por todos os dias da sua vida. Que Ele seja o seu melhor amigo, o seu melhor companheiro, que você receba da parte de Deus tudo aquilo que você precisa. Sei que muitas das vezes precisamos de tantas coisas, mas em Deus você encontra tudo o que você precisa. Que a presença maravilhosa do Espírito Santo de Deus sempre te convença que você tem um pai que te ama, um pai que cuida, um pai que protege, um pai que, independente de nós não sermos fiéis a Ele, Ele continua fiel a nós. Um pai que te traz livramentos um atrás do outro, que te alcança com bênçãos sem medidas, recalcadas, sacudidas. Um pai que realmente te ama, não pelo que você tem para oferecer, mas pelo simples fato de ser quem você é, mesmo com as suas imperfeições, limitações, falhas. O Pai continua te amando. Ele, a única coisa que pede a você é que você o reconheça como o único Deus, como o único Senhor, e que você viva para a glória de Deus. Este Pai, Ele é maravilhoso. Até para nos corrigir, Ele sabe exatamente como falar conosco. Ele não vem de forma a nos cobrar, mas Ele vem de forma a nos ensinar. Sempre nos dá a oportunidade de crescermos na graça, no conhecimento. Sempre nos dá a oportunidade de conhecê-lo. Sempre nos dá a oportunidade de receber da parte dele o seu amor. É maravilhoso. É muito bom que todos os dias da sua vida você sempre se lembre em não olhar para trás, não olhar para a direita, não olhar para a esquerda e muito menos ficar preocupado com aquilo que ainda há de vir, mas que todos os dias da sua vida o Espírito Santo de Deus faça você olhar para o céu e se lembrar que tem um Pai, e se lembrar que tem um Deus, aquele que criou todas as coisas, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, aquele que fez você ser alcançado pela salvação da tua alma, aquele que te deu a oportunidade de ser alcançada pelo amor mais puro e sincero que você poderia sentir, o amor que faz com que você seja chamada filha de Deus, o amor que faz com que você tenha a salvação e uma vida eterna, a oportunidade de conhecer a eternidade. Nunca se esqueça disso, porque se você não se esquecer disso, você terá uma vida plena, terá uma vida feliz, terá uma vida onde você não vai se preocupar com absolutamente nada, porque sabe que tem um Pai que vai suprir todas as suas necessidades. Um Pai que quando você não conseguir, Ele vai conseguir. Quando você não puder, Ele vai poder. Quando você foi impossível para você, para Ele nada é impossível. Então, descanse a tua alma, descanse o teu coração e viva na plenitude e na certeza de que você é filha de um Deus, de um Pai, que eu te falo, nunca você vai conhecer alguém como Ele. Te amo, minha princesa. Você é uma bênção de Deus na minha vida. Enquanto eu respirar, quero ser bênção de Deus na sua vida também. Que o Senhor Jesus te abençoe, te guarde e continue te fazendo feliz por todos os dias da sua vida. Amo você. Que Deus abençoe. Bom dia e a paz do Senhor para minha linda Leia, mas bom dia e a paz do Senhor também para minha linda Edna Moraes. Deus abençoe você também, minha linda Leia. Te amo. Bom dia, minha linda Edna Moraes. A paz do Senhor, meu coração. Amo você. Bom dia e a paz do Senhor para minha linda companheira Maria de Fátima. Um grande abraço, minha princesa. Amo estar na sua companhia. Você é presente de Deus. Bom dia e a paz do Senhor para Maiara Magalhães. Bom dia, minha princesa. Como é bom estar na sua companhia. Que Deus te abençoe. Bom dia e a paz do Senhor para... Car Cabral Oficial. Calma. Tá tudo junto. Car Cabral Oficial. Bom dia, povo de Deus. Que Deus abençoe vocês, o vosso trabalho. Que aonde vocês colocarem as mãos seja próspero, abençoado em nome de Jesus. Que Deus os abençoe.
Deus abençoe, bom dia e a paz do Senhor para Deise Cristina. Um beijo, minha princesa. É uma alegria estar na sua companhia. Sois bem-vinda em nome de Jesus. Bom dia e a paz do Senhor para minha linda Adriana Santos do meu coração. Bom dia, meu amor. Eu amo você. Bom dia para você, bom dia para Gabi, bom dia para Emily, bom dia para linda Laís, bom dia para o meu amigo Fidelino, bom dia para o lindo Henrique. Amamos vocês, que Deus os abençoe, hoje e sempre, vocês são presentes de Deus, para todos os que têm o privilégio de conhecê-los. Bom dia e a paz do Senhor para minha linda Rosana Falcão do meu coração. Bom dia, minha companheira, como é que você está? Espero de coração de que você esteja bem. Você é uma bênção de Deus na minha vida. Bom dia e a paz do Senhor para minha linda Andréia Cristina do meu coração. Bom dia, minha princesa. Bom dia para você, bom dia para Vitória, bom dia para Linda Gi, bom dia para o meu irmão Cedecias. É uma alegria estar na companhia de vocês. São presentes de Deus para nós. Bom dia e a paz do Senhor para a linda Juliana Silva. Bom dia, princesa. É uma alegria estar na sua companhia. Sois bem-vinda em nome de Jesus. Bom dia e a paz do Senhor para a minha linda... Deixa eu ver aqui... Deixa eu confirmar aqui. Linda Tailane. Tailane Melo, bom dia. Deus abençoe, minha princesa. Gratidão por estar aqui juntinho conosco em mais um devocional diário para a glória de Deus. Bom dia e a paz do Senhor para minha linda Liceia Moraes do meu coração. Minha companheira. Bom dia, que Deus abençoe a você e a toda a sua casa. Amo você. Bom dia para minha linda Thaís Soares. Bom dia, minha princesa. É uma alegria estar na sua companhia também. Que Deus abençoe você e toda a sua casa, toda a sua família. Em nome de Jesus. Bom dia para minha companheira Maria Lucena. Te amo, minha linda Maria. Como que você está, minha princesa? Espero de coração de que você e toda a sua casa estejam bem. Amamos vocês. Bom dia e a paz do Senhor para It's Funny. It's Funny, paz do Senhor, minha princesa. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Que Deus continue abençoando você e toda a sua casa. Bom dia e a paz do Senhor para Rafael Eli. A paz do Senhor. Deus abençoe. Bom dia, bom dia. A casa é nossa. Deus abençoe. Bom dia e a paz do Senhor para o meu amigo Helenildo. Deus abençoe, meu irmão. A casa é nossa. Deus abençoe. É uma alegria estar na companhia de cada um dos meus irmãos. Está conosco também o meu amigo Rony. Rony, paz do Senhor, filho. Bom dia. Bom dia para você, para sua esposa, para suas princesas. Que Deus abençoe todos vocês. Saudades, viu? Que Deus os abençoe. Bom dia e a paz do Senhor para minha linda princesa, linda Ilza da Silva Santana. Te amo. Que linda minha. É sempre muito bom ter você aqui, minha princesa. Deus os abençoe. É uma alegria estar na companhia de cada um dos meus irmãos. Deixa eu ver onde eu parei aqui. Linda Luzia Rosiane Barbosa. Bom dia, meu coração. Sois bem-vindo em nome de Jesus. A todos os meus irmãos do Instagram, sois bem-vindo. Estamos ao vivo pelo Instagram, não estamos ao vivo pelo YouTube, mas assim que Deus nos permitir, vamos estar ao vivo pelo YouTube também. Mas daqui a pouquinho, os meus irmãos do YouTube, os meus irmãos do Facebook também terão a oportunidade de ter acesso a esta live. Então, quero deixar aqui o meu abraço, o meu carinho, o bom dia, boa tarde, boa noite, uma boa madrugada, que eu não sei que hora que vai chegar esta live para você, mas o certo é que no momento que chegar, você vai estar na companhia do Espírito Santo de Deus, porque aqui quem manda é Ele, quem dirige é Ele, e é tudo para a glória do nosso Pai. Vamos então darmos início ao nosso devocional diário desta linda terça-feira. Nesta semana estamos com o tema Fortalecei-vos. Nós precisamos nos fortalecer, né? Em alguns momentos, em algumas circunstâncias da nossa vida, as nossas forças parece que vão se acabando, né? Tem até aquele hino muito conhecido: estou sentindo minhas forças indo embora, mas sua presença me renova nessa hora. Pois é, precisamos das forças renovadas. Nós não somos
super-heróis, né? Super-heroínas, Mulher Maravilha, ali, Superman. Nem existe isso, mas não somos super-heróis. Temos os nossos momentos em que parece que as nossas forças vão se acabando. Mas, como servos de Deus, como povo escolhido do Senhor, como povo que tem o Deus de Israel como seu Deus, nós estamos aprendendo nesta semana como podemos então aí renovar as nossas forças. Ontem começamos aprendendo com o povo de Israel. No tempo de Neemias, a palavra de Deus vai nos ensinar que nós podemos ter as nossas forças renovadas. E quando é que isso acontece? Quando nós temos a palavra de Deus fazendo parte dos nossos dias, todos os dias. Só quando eu vou para a igreja? Não, é todos os dias. É diferente. A palavra de Deus vai dizer que o povo de Israel estava em uma fase boa. Qual era a fase? Na fase de reconstrução, na fase em que Neemias se posiciona, né? E como um bom servo de Deus, consegue reconstruir os muros de Jerusalém. Porém, a palavra de Deus diz que os muros estão prontos, mas o povo parecia que estava fraco. Parecia que o povo ainda não estava ali 100%. Eles estavam protegidos pelos muros, mas parecia que os muros, né, dentro deles estavam um pouco assim, fraquinhos, e eles precisavam se fortalecer. E a palavra de Deus diz que o povo, o próprio povo de Deus, não precisou um profeta se levantar naquele tempo, não precisou um anjo do Senhor aparecer, mas o próprio povo, eles perceberam a necessidade de ter a palavra de Deus fazendo parte dos seus dias, fazendo parte das suas escolhas. Então eles mesmos pedem para Esdras, abre o livro, lê para nós. Precisamos da palavra de Deus, precisamos saber qual é a vontade de Deus, precisamos ter aqui uma nova forma de viver, nós queremos colocar em prática. Só que dessa vez eles dão prioridade à palavra de Deus, mas realmente dão prioridade, realmente querem saber, realmente querem ouvir, realmente querem colocar em prática. Porque só ouvir não adianta, ler sem o entendimento também não dá certo. Você precisa pegar a palavra de Deus ao ler e ter a revelação do Espírito Santo de Deus e compreendê-la. Você precisa ouvir e realmente entender o que é que Deus está requerendo de mim. E realmente tudo. Pegar a palavra de Deus e não ficar escolhendo partes, né? Isso aqui eu faço, isso aqui eu não acho que não tem nada a ver, não vou fazer. Não, naquele momento o povo realmente pega a palavra de Deus e consegue fazer com que a alegria do Senhor fosse a força deles, né? E o que é a alegria do Senhor? Esta alegria é quando você realmente consegue colocar a vontade de Deus em prática, a palavra de Deus em prática. Quando tudo que ela diz para você fazer, você faz ainda com alegria. Ele pede para você não falar, você não fala, mas quando não fala, faz isso com alegria. Pede para você não usar, e quando não usa, você faz isso com alegria, faz com prazer, né? Desde das coisas que muitas das vezes nós achamos insignificantes, mas que para Deus tem uma importância muito grande. Então o povo de Deus coloca em prática ao ponto de voltar a se alegrar em colocar em prática a palavra de Deus. Então, quer fortalecer, quer estar fortalecido, então você tenha a alegria do Senhor, né? Ela é a sua força. Você precisa desta alegria, você precisa sentir a alegria de ouvir a palavra, você precisa ter a alegria de ler a palavra, você precisa ter a alegria de praticar a palavra, você precisa ter a alegria de se importar com a vontade de Deus e entender que a palavra de Deus não é só mais um livro, mas é a vontade de Deus para minha e para a tua vida. E quando você entender isso, você vai ser fortalecido, você vai conseguir viver para a glória de Deus. Deus é bom e a misericórdia dele dura para sempre. E hoje, irmã Raquel, vamos continuar nos fortalecendo, precisamos nos fortalecer. E hoje o versículo diário está em Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 13. Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 13, está o versículo diário desta linda terça-feira. Irmã, quer onde fica Filipenses? Vai lá pro finzinho da Bíblia, irmão. Vai mais pro finzinho da Bíblia que você vai achar. Antes de Filipenses, temos o livro de Efésios. Efésios também é um livro pequeno e Filipenses também não é um livro grande, então por isso que fica difícil de achar. Mas Filipenses fica depois de Efésios e antes de Colossenses, 2 livros bem pequenos, mas vai mais pro finzinho lá que você vai achar. Achou Filipenses? Lê comigo. Não achou? Tá tomando café, tá fazendo caminhada, tá fazendo exercício e não pode, tá com a palavra de Deus, tá dirigindo, tá viajando, tá aí
às vezes impossibilitado de ter a palavra de Deus porque está no trabalho, não tem problema. Abra os seus ouvidos e abra o seu coração e permita ser fortalecido pelo Senhor aqui hoje, em nome de Jesus Cristo, porque eu também preciso. Filipenses capítulo 4, versículo de número 13. É um versículo bem conhecido de todos nós, mas nós vamos meditar um pouquinho nele hoje. Filipenses capítulo 4, versículo 13 vai dizer assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando nós chegamos em Filipenses, no capítulo de número 4, que na verdade vai ser aí uma sequência do capítulo de número 3, nós vamos ver Paulo trazendo algumas instruções, né? Trazendo algumas exortações aos obreiros, trazendo ali alguns ensinamentos, alguns conselhos da parte de Deus. E no versículo de número 1 do capítulo 4, que é a continuação do 3, também vai continuando dizendo. E nós vamos meditar um pouquinho a partir do verso de número 10 até o verso de número 23, só para nós termos ali uma base do que o Espírito Santo de Deus quer nos ensinar nesta manhã. Quando nós chegamos a partir do versículo de número 10, do capítulo 4 de Filipenses, nós vamos ver o apóstolo Paulo sendo grato aos irmãos de Filipenses. Ele se alegra, mas no Senhor. Ele não se alegra nos irmãos. Ele se alegra no Senhor, né? Em relação aos irmãos. É muito importante você entender essa diferença. E muitas das vezes a gente se alegra, né, na pessoa. Mas o apóstolo Paulo nos ensina que nós devemos nos alegrar no Senhor, porque é através dos nossos irmãos que nós estamos sendo abençoados. Mas tudo isso vem da parte de Deus. Tudo vem por Ele, vem dEle. Se alguém um dia te estendeu a mão, é porque o Espírito Santo de Deus o fez lembrar. E se porventura alguém te ajudou num momento difícil, esta pessoa foi dirigida por Deus para alcançar a sua vida. Então sempre retribua, sempre dê a Deus a honra, sempre dê a Deus a glória. É através da pessoa, você pode ser grato, com certeza. Você pode ali ser uma pessoa grata por tudo que essa pessoa fez, mas nunca se esqueça que foi através do Pai, que não se esqueceu de ti, e através desta pessoa você está sendo alcançado pelas bênçãos de Deus. A palavra de Deus vai dizer que neste momento o apóstolo Paulo ele reserva um período para poder agradecer a Deus pelos irmãos de Filipenses, porque os irmãos de Filipenses havia abençoado a vida de Paulo, participou um pouquinho das aflições de Paulo, ajudou Paulo. Quando todos esqueceram, os irmãos de Filipenses se compadeceu, estendeu a mão e ajudou no momento em que ele precisou de ajuda. Mas Paulo sempre atribui a Deus a honra, a alegria, ele se alegra no Senhor, mas pela vida dos irmãos em Filipenses. A palavra de Deus, quando ele começa a escrever, ele diz assim: ora, muito me regozijei, muito me alegrei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinha tido a oportunidade. Paulo, nesse momento, se alegra de ter a oportunidade de agradecer a Deus pela vida dos irmãos de Filipenses. Neste momento, ele se alegra por se lembrar do momento em que ele recebeu a ajuda dos irmãos. É muito importante nós, como igreja, sabermos da nossa missão aqui na terra, como igreja. Nós temos uma responsabilidade como igreja de ajudar uns aos outros, de termos esta visão, né? Esta preocupação de ajudarmos uns aos outros. E a igreja de Filipenses, ela é lembrada, e eu fico muito grata a Deus por ainda existir igrejas que se importam, né? Uma igreja que ainda estende a mão, uma igreja que ainda se preocupa com as necessidades dos santos. Isso é maravilhoso. E ele diz assim: não digo isto não por necessidade, eu digo isso porque eu estou feliz e estou grato, porque eu já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei ter abundância, em toda maneira e em todas as coisas. Estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto em ter abundância como a padecer necessidade. Chegamos em um momento em que Paulo nos diz que ele está pronto para viver, independente das circunstâncias. A vida de Paulo é um grande exemplo de dependência de Deus. Você quer ser fortalecido no Senhor? Então viva uma vida dependendo de Deus, porque tudo aquilo que você precisar, Ele vai alcançar você. Preciso de forças, vai alcançar você. Preciso de graça, vai alcançar você. A palavra de Deus diz que Paulo é um homem
que sabe viver independente das circunstâncias. Sabe ter fome, sabe como também ter abundância. Sabe passar necessidade, como também está farto de todas as coisas. É um homem que diz, em momentos adversos, às vezes vai acontecer de você perder as forças. Quando você passar por necessidades, você pode começar a perder as forças. Quando as situações adversas começarem a vir sobre a sua vida, você pode começar a perder as forças. Se a sua força não estiver firmada em quem deveria estar, você pode até morrer, você pode perder a fé, você pode parar no meio do caminho. Mas quando chegamos aqui, Paulo diz, eu posso todas as coisas. Eu posso enfrentar a situação que for. Eu posso passar pelo vale, eu posso passar pela cova dos leões, eu posso passar em meio à tempestade, eu posso ser rejeitado, eu posso ser amado, eu posso ser ajudado como não ser ajudado, eu posso ser lembrado como não ser lembrado, eu posso ter uma família como também posso não ter uma família, eu posso ser lembrado como eu posso ser esquecido, o ministério pode me honrar como também pode não me honrar, independente das circunstâncias, eu posso todas as coisas. Mas ele diz que pode todas as coisas, não porque ele é o cara, mas porque a sua força vem de alguém, irmão, que nada é impossível para ele. O Deus a quem Paulo serve, o Pai a quem ele serve e a quem ele escolheu servir, pode todas as coisas. Então a dependência de Paulo não é da igreja. A dependência de Paulo não é dos irmãos. Se vem, ele se alegra no Senhor. E sabe a quem deve dar a honra. Se ele também não recebe, você não vê Paulo metendo o pau na igreja porque não recebeu ajuda. Se o ministério o reconhece, você não vê Paulo metendo o pau no ministério para poder... Não, você vê que ele sabe viver. Por que ele sabe viver? Porque a força que está nele, a força que vem para ele, não vem do ministério, não vem da igreja, não vem dos homens, não vem das circunstâncias, não vem da comida na mesa, não vem da conta bancária abastecida lá, tudo certo, tudo resolvido. Não, a confiança, a dependência de Paulo está em Deus. Para que você viva como Paulo viveu, você não precisa ter o chamado que Paulo teve. Todo cristão é convidado a viver na dependência de Deus, porque sendo assim, ele sempre vai ter as suas forças renovadas. Ele sempre vai ter o que precisa para poder enfrentar o que quer que for. Você não vê Paulo. Paulo é aquele que agradece os irmãos de Filipenses, mas você também não vê ele metendo pau em ninguém. E muito menos cobrando ninguém. E muito menos jogando a responsabilidade sobre a igreja. É porque eu estou fazendo isso pela igreja, deveria ser mantido. Não, ele simplesmente faz o que tem que fazer. Porque a sua força vem daquele irmão que tudo pode. A palavra de Deus vai me dizer, e agora... meditando um pouco mais na vida de Paulo, a palavra de Deus vai dizer que quando Paulo precisou que as escamas dos seus olhos caíssem, ele não dependeu dos homens. Não foram os homens que fizeram as escamas de Paulo cair. Quando ele precisou que as escamas dos seus olhos caíssem para que pudesse realmente enxergar qual era o seu chamado, para realmente enxergar quem era Jesus Cristo, para realmente compreender o que é que Deus tinha para a vida dele, ele não dependeu dos homens. Porque se dependesse dos homens, estava até hoje lá Paulo com escamas nos olhos. Se dependesse do ministério, estava lá Paulo fazendo o que não deveria ser feito. Porque os sacerdotes, os escribas, os fariseus, o sinédrio, mandava ele perseguir quem não deveria perseguir. Ensinava-o a consentir na morte de quem não deveria consentir. Mas quando ele precisou que as escamas dos seus olhos caíssem, foi Jesus Cristo que se apresentou e fez cair as escamas. Porque enquanto você tiver escamas nos seus olhos, a sua força será pequena. Você não vai ter forças para enfrentar o que tiver que enfrentar. Mas quando as escamas dos olhos de Paulo caiu, irmão, ele teve força para enfrentar o que quer que fosse. Paulo não teve problema de enfrentar o sinédrio. Paulo não teve problema de enfrentar o sacerdote. Paulo não teve problema de enfrentar quem quer que fosse, porque agora ele tinha o verdadeiro conhecimento. Quando não se tem o conhecimento da palavra de Deus, quando não se tem realmente o conhecimento de quem é Jesus Cristo, a sua força é pequena.
Mas agora Paulo está fortalecido, agora é no Senhor. A sua força vem de Deus, a sua dependência vem dele. A palavra de Deus diz que Paulo, agora ele consegue viver uma vida para a glória de Deus. Porque antes disso, quem é que poderia ajudar Paulo? Quem iria abrir os olhos de Paulo? Se a sua dependência não fosse no Senhor, agora ele depende. Agora Paulo tem forças para enfrentar o que quer que fosse. O Senhor está dizendo, muitas das vezes, a sua confiança está em homens, a sua confiança está em quem não deveria estar. Por isso que a sua força está pequena. Por isso que muitas das vezes você não consegue continuar caminhando com Cristo. Porque a sua dependência está nas pessoas. Mas a sua dependência deve estar em Deus. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu não sinto falta de absolutamente nada. Eu tenho tudo o que eu preciso. E tudo que você precisa, irmão, é Cristo. Tudo o que você precisa é viver uma vida na dependência de Cristo Jesus. Quem é que quer viver uma vida na dependência de Cristo Jesus? Quem é que quer viver uma vida financeiramente instável? Porque muitas das vezes você quer viver para Cristo, mas dependendo das suas próprias forças. E o Senhor está dizendo, até quanto você vai depender das suas próprias forças e não vai viver uma vida na minha dependência? Já parou para perguntar para mim? O que é que eu quero de você? A palavra de Deus diz que agora Paulo, ele pode enfrentar o que for. A palavra de Deus diz que esta frase que diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece, é porque tudo o que Paulo precisava, o Pai o alcançava. Quem é que pode dar a graça para você enfrentar o que quer que for? A palavra de Deus diz que na vida de Paulo, ele precisou de força em um certo momento. A Bíblia diz que Paulo tinha um espinho na carne. Nós não sabemos exatamente o que é esse espinho na carne, mas ele precisou de forças. Porque ele diz que era como se Satanás viesse todos os dias e o esbofeteasse todos os dias. Ele estava precisando de força. E quando ele precisou de força, que ele foi orar para que o Pai retirasse o espinho na carne, o Pai diz, o espinho na carne eu não tiro, porque a minha graça te basta. Aonde está a graça de Deus na sua vida? Aonde está a graça de Deus ao ponto de você passar por qualquer situação da sua vida e você estiver satisfeito com a graça? A força de Paulo, ele acreditava em ser curado do espinho da carne, mas a força que ele precisava era a sua graça. Tem um hino da harpa que diz assim, a graça de Deus revelada em Cristo Jesus, meu Senhor, ao mundo perdido é dada por Deus o infinito favor. Graça, graça, a mim basta graça de Deus Jesus. Quando você estiver passando por aquele momento, é onde você vai precisar de força, e o Senhor vai dizer, a única coisa que você vai ter é a minha graça. Você vai estar satisfeito com isso? Você vai estar vivendo na dependência de Deus ao ponto de pegar a graça e colocar no lugar daquilo que você acredita ser o que você precisa? Eu não sei o que era o espinho na carne de Paulo. E eu não sei qual é o espinho que está na tua carne. Eu não sei o que é que está te cutucando todos os dias, ao ponto de você falar, Senhor, eu não estou aguentando, Senhor, olha, eu vou ficar doida desse jeito, Senhor, eu não estou aguentando. Eu não sei qual é o espinho que está te atormentando todos os dias, mas o Senhor está dizendo, a minha graça está sendo suficiente. A minha graça está sendo suficiente para te trazer a força necessária para continuar me servindo, mesmo com esse espinho na carne te atormentando todo dia. Porque para que você se fortaleça em mim, você não precisa do espinho ser retirado. Você precisa entender que a minha graça te basta. O espinho vai estar lá cutucando, mas a graça do Senhor vai estar te alcançando. A graça do Senhor vai estar sobre ti. E a graça do Senhor tem sido suficiente. A palavra de Deus diz que Paulo, ele diz, eu não sinto falta de nada.
Porque o que eu preciso Ele me dá. E eu estou sempre satisfeito com aquilo que Ele me alcança. A graça, qual é o homem que pode te alcançar com a graça? Qual é a igreja que pode te alcançar com a graça? Qual é o trabalho, a profissão que pode te alcançar com a graça? Mas Paulo tinha tudo o que precisava porque ele tinha tudo aquilo que o Pai lhe concedia. O que é que o Pai lhe concede hoje? Graça. Recebe a graça em nome de Jesus. E esteja satisfeito com a graça. A palavra de Deus diz que agora Paulo está pronto para enfrentar o que quer que for, porque ele sabe que a força que ele precisa virá do Pai. E tudo o que ele precisa não é tudo aquilo que ele quer, é tudo aquilo que o Pai dispensar sobre ele. Ah, irmã Raquel, mas eu quero que, eu quero... Não é o que você quer, é o que o Pai sabe que é necessário para ti. Naquele momento, Deus falou assim, Paulo, se eu tiro o espinho, se eu tiro esse espinho da sua carne, você vai gloriar em si mesmo. Tudo que você viver e tudo que você experimentar, você não vai dar a honra e a glória para mim. Então, para que você não corra o risco de não dar a honra e a glória aos homens, a minha graça é o bastante para você. A minha graça é o bastante. Você precisa ter a visão espiritual ao ponto de entender do porquê Deus não está tirando esse espinho da tua carne. É porque Ele quer que a graça dele te basta. Ele quer que você nunca se esqueça de onde está vindo a força que você precisa. Vem de Deus, vem de Deus, vem de Deus. Porque tem pessoas que se Deus tirar o espinho da carne, ele se gloria em si mesmo. A palavra de Deus vai dizer que quando Paulo precisou, irmão, de saúde, porque às vezes a falta da saúde vai fazendo as suas forças, Você às vezes pode perder a fé, você pode muitas das vezes deixar de crer, você pode deixar de ter fé. Quando Paulo precisava, porque a falta de saúde pode, irmão, acontece. Ficou enfermo, prostrado em cima de uma cama, mas quem vive na dependência de Deus, irmão, tem a sua confiança no Senhor. A vida de Paulo era sempre uma vida muito ativa, Ele não parava. O chamado de Paulo era um chamado incansável. Isso é maravilhoso, irmão. Se você quer ter uma vida fortalecida no Senhor, é não parar. Para não. Você tem que estar em atividade. Atividade, trabalhando para o Senhor, fazendo alguma coisa, mente ocupada, coração ocupado. Se você tiver muito assim, de boa na lagoa, você corre o risco de você não ter forças nisso para se levantar mais. A palavra de Deus diz que quando ele precisou, irmão, de saúde, o Senhor o fortaleceu. A palavra de Deus diz que quando ele estava sendo levado preso em uma embarcação, e esta embarcação naufragou, mas todos os que estavam no barco conseguiram chegar em uma ilha. Quando ele chegou nessa ilha, a palavra de Deus diz que ele estava ali pegando uns gravetos para poder colocar fogo ali, para eles poderem se aquecer. E quando ele pega um dos gravetos, uma víbora morde ele. Venenosa, uma cobra venenosa. E todos que moravam na ilha sabiam que quem era mordido por aquela cobra não vivia mais nem. Paulo deu uma olhadinha para a cobra, de pendurada assim, chacoalhou assim, jogou ela no fogo. Se preocupou? Se desesperou? Perdeu a fé? Perdeu a confiança? Não. Ficou fraco ao ponto de não se levantar mais? Não. Ele falou, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Me picou? Tudo bem, mas eu sei que o Deus que eu sirvo tem poder para fazer neutralizar o veneno. Ele sabe qual é o antídoto. Ele criou a cobra. Ele sabe qual é o antídoto que me dá. Ele não tinha como ir para o médico. Ele não tinha ali um posto, de atendimento pronto ali, um SUS, um posto de saúde. Hoje nós temos, graças a Deus. Mas naquele tempo, não, irmão. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. A víbora picou, irmão? Picou. Tem veneno? Tem. Vai morrer? Vai não. Ele continuou vivo para a glória de Deus. Posso enfrentar uma cobra. A picada de uma cobra não vai me fazer dano algum. Posso todas as coisas daquele que me fortalece. Vivendo uma vida na dependência de Deus, até mesmo no momento de enfermidade.
Você não está esperando. Paulo esperava ser picado por uma cobra? Você está esperando ser diagnosticado com câncer? Você está pronto? Aí você chega no... Tá bem hoje. No outro dia, diagnóstico de câncer. Ali, deu uma enfermidade que não tem cura. A medicina foi até onde conseguiu. Mas e agora? Como é que está a sua força? Ainda acredita que o Deus que você serve tem poder nos céus e na terra para repreender a enfermidade? Ou já se entregou, ou já não crê mais, ou já se entregou, falou, não tem mais jeito. Paulo não, vivendo na dependência de Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer. Sabe, meu irmão, Paulo sabia onde ele devia chegar. Paulo sabia qual era o seu chamado e o que ele ainda tinha para fazer. Ele sabia que o naufrágio não ia para ele. Ele sabia que uma picada de cobra não ia para ele. Ele sabia que Deus o faria chegar aonde ele deveria chegar. Então ele não perde as suas forças, mas pelo contrário, as suas forças é renovada, porque vive uma vida na dependência de Deus. Ele sabe exatamente, irmão, qual é a sua missão, qual é o seu chamado, e se ele não cumpriu, não terminou, naquele momento morrer ele não ia. A questão é, quando você enfrenta o vale da enfermidade, você está pronto para ser fortalecido no Senhor, porque está vivendo na dependência de Deus, entendendo de quando o Senhor tem condições de te curar, ou quando não, já é para levar. Você tem esse discernimento, porque quem vive na dependência de Deus sabe quando vai viver, e sabe também quando vai morrer. Quando vai viver vai dizer, irmão, isso aqui não vai me acontecer nada, mas quando está perto de morrer, irmão, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, já estou pronto para chegar onde eu deveria chegar. O que está sendo fortalecido? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Irmão, posso enfrentar o vale da enfermidade, mas eu sei quando Deus tem condições de me curar e quando não. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso estar perto de morrer, que eu já estou até sabendo quando é que eu vou, irmão. Já estou sentindo, já estou aqui sentindo que está chegando a minha hora. Vai em paz, com alegria na alma. Mas tem gente que tem medo de morrer. Tem cristão que fala, não quero morrer. Medo de morrer por quê? Quem vive na dependência de Deus está pronto para viver, pronto para morrer. Está pronto para ser curado quando sabe que não vai ser curado e vai viver ainda para a glória de Deus. E se deixar de viver, vai morrer ainda para a glória de Deus. Vivendo na dependência de Deus. Todas as áreas da vida de Paulo, vivendo na dependência de Deus. Na vida espiritual, na dependência de Deus. Na área da saúde, vivendo na dependência de Deus. No financeiro, vivendo na dependência de Deus. O que eu estou querendo, o que o Espírito Santo de Deus está me impulsionando a dizer a você, ele está dizendo, não é para você viver como Paulo viveu, no sentido do chamado. O chamado que Paulo tinha era para Paulo, mas você tem o seu. A pergunta é, você está vivendo como Paulo viveu no sentido da dependência de Deus em todas as áreas da sua vida? É Ele dirigindo, é Ele dando graça, é Ele dando força, é Ele dando fé, Ele aumentando a sua fé. Tá? É nisso. Vivendo os seus dias na dependência de Deus, assim você vai ter as suas forças renovadas. Você vai ter as suas forças, irmão, tá de pé. Quando eu digo de pé, é que independente da circunstância em que você passar, nada te para, nada tira a tua fé, nada tira a tua convicção, nada tira a tua alegria, nada tira. Nada tira. Por quê? O olhar de Paulo estava para onde? No alvo. Olha para o alvo. Olharei para o alto, de onde vem socorro, e é firme na rocha que eu terei vitória. Olha para Jesus. Você vê Paulo olhando para o Sinédrio? Não, se olha para o Sinédrio ele morre. E você vê ele olhando para o ministério? Não. Você vê ele olhando para a igreja? Não. Você vê ele... Não vê. Você vê ele olhando para o Jesus, o autor e consumador da sua fé.
A igreja está ajudando ou não está ajudando, mas está fazendo cumprindo o seu chamado. Como é que está cumprindo o chamado, irmão? É Deus que dá graça, é Deus que dá. Ele dá sabedoria, Ele dá o discernimento. Não, Paulo, agora você vai trabalhar um pouquinho, vai conseguir o seu dinheiro, mas não, dessa vez, ó, a igreja vai te dar um apoio. Não, agora você vai... Não, irmão, é isso aí, é sendo dirigido pelo Senhor. E sempre dando a honra e a glória a Deus. Quando tudo está indo bem, glória a Deus. Quando não está lá muito bem, continue dando glória a Deus. Paulo, ele, irmão, vivendo na dependência de Deus. Paulo e Silas, tá lá pregando o evangelho, fazendo lá o vídeo do Senhor, glória a Deus, aleluia. E vem todo dia uma mulher enchendo as paciências de Paulo. Porque eles são aqueles enviados. Falando da vida de Paulo, falando da vida dos irmãos, e aí ele chega um dia que não... Porque não é só Jesus, né? Tem pessoa que todo dia começa lá... parece que está querendo tirar a nossa paz. Irmão, naquele momento, quando o Paulo dá uma olhadinha, fala assim, rapaz, não estou dando uma conta para essa mulher, não. Eu vou repreender o espírito de adivinhação que está nessa mulher. Ele repreende o espírito de adivinhação que está na vida daquela mulher. Aí ele vai para onde? Na prisão. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Na prisão, irmão. Né? É momento ou não é de você perder as forças? Ué. Você está sem o contato com ninguém. Você está ali preso injustamente. Está lá todo mundo te injustiçando. Falando que você fez algo assim, como se fosse algo absurdo. Mas na verdade você só fez algo para a glória de Deus. Mas está todo mundo falando, porque não deveria, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E está lá você lá sendo injustiçado dentro da prisão. Aí dentro da prisão você não pode pregar. Dentro da prisão você não pode cantar. Dentro da prisão, mas quem disse que não pode? Porque para aquele que tem a sua dependência em Deus, irmão, quem é que cala um adorador, irmão? Cala não. Perseguição cala um adorador? Não. Prisão cala, não cala, irmão. Cova do leão, não cala. Por que Paulo pode todas as coisas naquele que for... Ele pode enfrentar o que for, irmão. Paulo está pronto para enfrentar o que for. Por que está pronto? Porque a sua força não vem dos homens, a sua força não vem da igreja, a sua força não vem do ministério, a sua força não vem da família, porque nem família ele tinha. A força dele vinha do Senhor. Tudo o que ele precisa. O que você precisa, Paulo? É graça? Receba graça. Paulo, o que você precisa? É poder? Receba poder. Paulo, o que você precisa? É saúde? Receba saúde. Paulo, o que você precisa? Precisa de sabedoria? Receba sabedoria. Paulo, o que você precisa? Ter o discernimento? Receba o discernimento. Paulo, o que é que você precisa? Está precisando do quê? Eu te alcanço com o que você precisa. Paulo fortalecido. Não estou dizendo que, todos os dias de Paulo... Não, mas ele sabia enfrentar o que tivesse que enfrentar. Com a força que vinha do alto. Receba a força que vem do alto. Receba a força que vem de Deus. Receba o que você precisa. E veja que o que Paulo recebia não era o que ele queria. Era o que ele precisava. Lá no meio do mar, lá o navio naufragando. O que Paulo precisava? De fé. E foi alcançado com a fé. Porque Deus falou, nenhum de vocês morre. Vai ficar todo mundo vivo. Aí ele chega e fala, pessoal, descansa aí. Vai todo mundo viver. Ninguém vai morrer aqui. Nós vamos chegar são e salvo na ilha. Vai dar tudo certo. Só mantenha a calma aí. A tempestade vai vir? Vai. O seu barco vai afundar? Vai. Mas você vai ter vida. Irmã Raquel, tô com espinho na carne? Tô. Mas você vai tirar, Deus vai tirar o espinho? Não vou. Mas o que vai te dar? Graça. Receba graça. Receba fé. Receba autoridade. Receba unção. O que é que tu está precisando? Receba em nome de Jesus. Mas não vai vir da igreja. Não vai vir do ministério. Vai vir de Deus. Viva uma vida na dependência de Deus. Estou esperando o meu pastor. Você está esperando o teu pastor o quê? Viva na dependência de Deus. Se Paulo ficasse esperando o ministério, irmão, ele ficou na dispensação do Pai. Eles não compreendiam o chamado de Paulo. Tiveram dificuldade de compreender que Paulo foi chamado para os gentios. E ele estava lá, não, irmão, o que ele precisava vinha de Deus. Vocês entendendo ou não entendendo, o meu chamado é para os gentios. Ok. Muitas vezes as pessoas não vão entender o teu chamado. E quem disse que as pessoas precisam entender o teu chamado? Quem disse que a igreja... O teu chamado vem de Deus. A força que você precisa virá de Deus. Se o ministério apoiar, nem glória a Deus. Se o ministério não apoiar, irmão, tu está na dependência de Deus.
A palavra de Deus hoje te traz aqui para poder... Alerta, viva a tua vida na dependência de Deus. Permita que as escamas dos teus olhos caiam em nome do Senhor Jesus Cristo e tenha o discernimento de quem é Jesus Cristo, tenha o discernimento de quem é o Pai, tenha o discernimento do teu chamado, tenha discernimento daquilo que você precisa, e tudo o que você precisa vem da parte de Deus. Tem gente que está morto, tem gente que enterrou o ministério, tem gente que não tem força nem mais para andar. Por que você está assim? Porque você está olhando muito para os homens. Você não está olhando para quem deveria olhar. Por que Paulo consegue ir até o fim, irmão? E olha que o bichinho sofreu. Você não tem a mínima noção do que Paulo enfrentou. E nem eu. Eu tenho mais ou menos uma noção pelo que o Espírito Santo de Deus me revela. Mas é difícil ter, assim, né? Difícil, porque o que ele enfrentou, mas ele foi fiel até o fim. E ainda me encoraja, e ainda te encoraja, irmão, ser fiel até a morte, vai até o fim, tu porém vai até o fim. Saiba viver, esteja pronto para viver, não permita que as circunstâncias tirem as suas forças, mas viva uma vida na dependência de Deus. Quando ele precisava de fé, ele estava na prisão, lá, Paulo e Silas na prisão, lá é momento de cantar, irmão, momento de prisão lá é momento de pregar, lá não é, mas quem vive na dependência de Deus, irmão, em qualquer lugar ele adora, em qualquer lugar ele abre o bocão e ora, em qualquer lugar ele vai lá e prega, em qualquer lugar ele vai lá e ganha almas, em qualquer lugar ele vai lá e cumpre o chamado. Eu estou pensando no momento de prisão, tudo bem, no momento de prisão, mas está fazendo o que enquanto você está preso? Permitindo que as suas forças se acabem ao ponto de você sair morto de lá de dentro? Quem vive na dependência de Deus sabe, irmão, quando é o seu momento de ir e quando não é o seu momento de ir. Paulo sabia. Estou aqui, estou açoitado, ó. Tá eu e Silas aqui, ó. Açoitado, tá sangrando, tá doendo. Estamos presos como se fossem os piores criminosos do universo. Mas o que nós tá fazendo? Cantando. O que nós tá fazendo? Adorando. O que nós tá fazendo? Orando. O que nós tá fazendo com o nosso exemplo, ganhando almas para Jesus? Vai chegar momentos de prisão na sua vida. Vai chegar momentos de cova na sua vida. Vai chegar momentos de deserto na sua vida. Vai chegar momentos de necessidade na sua... porque eu sou cristão, eu não vou passar por isso. Irmão, justamente por você ser cristão é que você vai passar mesmo. Momento de dificuldades financeiras. Momentos de dificuldade, muitas das vezes, espirituais. Momentos em que Satanás vai se apresentar e vai ficar esbofeteando você assim, ó, te dando tapa no rosto, e você vai estar como? Vai permitir as suas forças acabar ao ponto de entregar os pontos? Viva na dependência de Deus. Viva na orientação de Deus. Tenha clareza do que você precisa fazer. Clareza das suas escolhas. Clareza nas suas ações. Clareza. Paulo vive para a glória de Deus. Quando ele recebe dos filipenses, porque esta parte, ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu não posso todas as coisas porque a igreja está me ajudando. Eu não posso todas as coisas porque o ministério está me apoiando. Eu não posso todas as coisas porque eu tenho uma família aqui me sustentando. Eu não posso, não. Eu posso todas as coisas porque tem alguém que me fortalece. E esse alguém que me fortalece dá tudo o que eu preciso. Paulo não tem tudo o que quer. Paulo tem tudo o que precisa. E o Senhor está dizendo, te trouxe aqui hoje para dizer, viver na minha dependência não é ter tudo o que você quer, é ter tudo o que você precisa. Em alguns momentos que você vai precisar, é uma prisão, então você vai para a prisão, mas lá dentro da prisão, como é que você vai se comportar? Quero ver a tua força dentro da prisão, quero ver a tua força sendo perseguido, quero ver a tua força, o inimigo com espinho na carne, quero ver você, eu quero ver você, vivendo na minha dependência. Ao ponto de enfrentar qualquer tempestade e você sair vivo da tempestade. O barco pode afundar, mas você vivo. A cobra pode até picar, mas você vivo. Você pode até viver uma vida de prisões, mas vivo. Cumprindo o seu chamado. A maior parte da vida de Paulo preso. Seja dentro de casa, ou seja nas prisões, ou seja, enfim, mas cumprindo o seu chamado.
Impediu de fazer alguma coisa? Impediu? Não impediu, irmão. Pelo contrário. Estava lá Paulo escrevendo cartas e mais cartas. Eu não posso lá fora pregar, mas a carta, ó, escrevo carta para os Filipenses, carta ao Gálatas, carta aos Coríntios, e vai escrevendo carta. Eu tô preso, mas a palavra não. O Senhor está dizendo, quem é que pode dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece? Somente aqueles que vivem uma vida na dependência de Deus. Na dependência de Deus. Você pode trabalhar e ganhar o seu sustento? Claro que pode, mas faça isso na dependência de Deus. Você pode ser um pastor, um presbítero, um diácono? Sim, você pode ser, mas na dependência de Deus. Você pode ser um grande líder? Pode sim, na dependência de Deus. Você pode ser chamado como Paulo para ir para os gentios, para ir para as nações? Sim, você pode, mas faça isso na dependência de Deus, na direção de Deus. Assinado por Deus. Que as suas escolhas estejam assinado por Deus. Que o seu caminhar assinado por Deus, que o seu deitar assinado por Deus, o seu levantar assinado por Deus, vivendo na dependência de Deus. Os irmãos não têm a mínima noção do que eu já passei. Assim como também eu não tenho a mínima noção do que você já passou. Mas por que eu ainda estou de pé? Tendo pouca força. Não negaste o meu nome. Né? Tendo pouca força. Eu não tenho. Não sou super heroína. Mas tudo que eu preciso, estou sendo alcançada por aquele que me fortalece. As minhas necessidades supridas. Se passo por momentos de prisões, passo na dependência de Deus. Não passo no momento de prisão, botando a culpa no pastor. Porque momento de prisão, irmão, é um momento em que você não terá oportunidade. Você não vai ter oportunidade para pregar, você não vai ter oportunidade para cantar, você não vai ter. Você pode ser um Paulo na vida. Porque Paulo, irmão, um homem muito letrado, um homem muito conhecido, um homem muito entendido. E ainda mais depois que recebeu o Espírito Santo de Deus. Pensa na potência que ficou o homem. Com o conhecimento, com a graça, com o entendimento. O bichinho tinha entendimento, conhecimento. Tinha oportunidade? Claro que não. Momentos de prisões. Botou a culpa no ministério? Claro que não. Colocou a culpa no pastor? Claro que não. Por que não coloca a culpa? Porque ele entende muito bem o momento que está passando. E ele está pronto para passar por qualquer que for. Posso todas as coisas. Posso passar pelo que for. Aí você fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sim, você pode todas as coisas. Mas esse posso todas as coisas é passar pelo que tiver que passar. Porque o Senhor está te alcançando com o que você precisa. Sem colocar a culpa em ninguém. Sem atribuir a culpa. Eu tenho conhecimento, mas não tenho oportunidade. Por que você não está tendo oportunidade? Está passando pelo momento de prisão. Mas enquanto você passa pelo momento de prisão, você está fazendo o que? Você está cantando? Você está orando? Você está ali realmente com a sua vida demonstrando que você, através do teu exemplo, você pode ganhar almas para Jesus? Que você, para ganhar alma para Jesus, você não precisa estar pregando, você não precisa estar cantando, porque a maior pregação que você dá é com a sua vida, é com o seu andar, é com o seu deitar, é com o seu levantar. Naquele momento, irmão, Paulo e Silas conseguem ganhar uma alma para Jesus dentro de uma prisão, que era o carcereiro da prisão, com o seu exemplo, dentro da prisão, mas cantando, dentro da prisão, mas orando, dentro da prisão, mas adorando. Ali ele não tinha oportunidade para pregar, mas estava fazendo para a glória de Deus. Ganhou uma alma com o exemplo da sua vida, com o seu comportamento. Ou você acha que o terremoto vai acontecer, as cadeias vão se abrir só se você pregar? Só se você cantar? Tem gente que já olhou para mim e falou assim, irmã, a irmã podia ter mais oportunidade. Eu falei, não, irmão, eu vou ter a oportunidade quando Deus quiser que eu tenha a oportunidade. E eu não atribuo culpa a ninguém. É um momento que eu estou passando, mas não deixo de cantar, não deixo de pregar. Dentro da prisão, não deixo. Dentro da minha casa, pregando, dentro da minha casa, cantando. Quem diz que precisa de igreja? Quem diz que precisa de púlpito, né? De pessoas. Viva uma vida para a glória de Deus, na dependência de Deus. Viva, irmão. Era Paulo preso dentro de casa, mas vivendo para a glória de Deus. Cumprindo o seu chamado. Precisava de um púlpito para pregar? Não. Estava lá escrevendo as cartas. Hoje, em nome de Jesus,
Receba as suas forças renovadas, mas saiba que você precisa ter elas renovadas. Vivendo na dependência de Deus. Mas você vive na dependência da família, vive na dependência do ministério, vive na dependência da igreja, vive na dependência... Irmão, para de viver na dependência dos homens e vive na dependência de Deus. A sua vida será feliz. Você pode estar passando, irmão, pelo momento mais difícil da sua vida. Você vai estar lá dando glória, misturando com aleluia. Não vai tirar a tua fé, não vai abalar a tua fé, não vai. Você vai estar com a sua força intacta. Por quê? Não que você vai estar com aquela força todo dia, mas mesmo tendo pouca força, não negaste o meu nome. Filadélfia, oh Filadélfia. Né? Igreja como Filadélfia, que não nega o nome do Senhor, guarda a palavra no coração. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua família. Porque nesta semana, nós estamos aprendendo a nos fortalecer. Então, como é que você se fortalece? Vivendo na dependência de Deus. É Ele que te fortalece. Posso todas as coisas. Aí tem gente que pega essa palavra, irmão. Pega essa palavra como se ele fosse viver o extraordinário. Eu posso todas as coisas. Sim. Você viu o que Paulo passou aqui? Eu posso todas as coisas. Posso passar por necessidade, posso passar por fome, posso passar pela tempestade, posso passar pelo naufrágio, posso passar pelo que for. Posso tudo naquele que me fortalece. Vou passar por tudo, fortalecido no Senhor, sem atribuir culpa a ninguém. Paulo podia ter atribuído a culpa do naufrágio lá pro capitão. Capitão, o senhor não quis me ouvir, né? O senhor não me ouviu. Olha aí, ele não colocou a culpa em ninguém, irmão. Quando ele foi mordido pela cobra, ele poderia falar assim, se o capitão tivesse me ouvido, eu não estaria nessa situação. Paulo não fez isso. Quando Paulo viu que o negócio ia ficar estreito, ele deu o conselho pro capitão. Capitão, eu aconselho, né? A viagem é um pouco perigosa. Mas o capitão ouviu? Ouviu nada. Vou ouvir um prisioneiro? Não ouviu foi nada. Mas ele estava pronto para ser ouvido, quanto para não ser ouvido. Não ficou com ranço, né? Hoje a pessoa fala ranço, né? Não ficou com ranço do capitão. Podia, se ele tivesse me ouvido, eu não tinha sido picado com a cobra. Se ele tivesse me ouvido, não, você não vê Pedro se lamentando, não, irmão. Pedro tá pronto. Pronto para tudo. Você tá pronto para tudo? Porque tá fortalecido no Senhor? Amém. Glória a Deus. Que assim seja. A vitória é nossa. Seja fortalecido aqui hoje. E receba da parte de Deus tudo aquilo que você precisa. Em nome de Jesus Cristo. Chegamos no final deste devocional diário. Chegamos então para o momento da oração. Peço perdão aos irmãos. Ontem eu não consegui compartilhar, irmãos, a frase do dia. Eu falei para os irmãos que no mês de setembro aqui está um pouco atípico por aqui. Recebi visita aqui em casa. Tanto na hora que eu fui compartilhar a frase do dia, quanto um pouquinho mais à tarde. Mas, amém. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus, né? Que Deus abençoe. É uma alegria estar aqui neste dia, compartilhando algo da parte de Deus para que nós possamos nos fortalecer. Paulo podia, irmão. Podia qualquer coisa. Qualquer coisa no sentido de passar por qualquer coisa. Não é tipo assim, eu tomo posse, eu posso ter tudo que quero. Não é tudo que você quer, não. É tudo que você precisa. Eu posso todas as coisas, porque eu vou ter o que é necessário para me chegar no final, ainda olhando para Jesus, com a minha fé inabalável, né? Terminando a carreira, guardando a fé e pegando anjo com a mão. Não, o Paulo não catou anjo com a mão, não, irmão. Isso aí é só uma falsa de expressão, tá bom? Quando eu digo catando anjo com a mão, porque ele conseguiu chegar na eternidade lá e conseguiu ver tudo que tem, né, na eternidade. Que Deus os abençoe. Que esta palavra esteja queimando dentro da tua alma, assim como está queimando na minha. Fortalecei-vos. Como que eu me fortaleço, irmã Raquel? Tendo prazer na lei do Senhor. Você precisa querer ela, amar ela, anelar ela, ao ponto de botar tudo que está nela em prática. Sem ficar colocando, esse aqui eu vou fazer, esse aqui eu não acho que não tem nada a ver, não. Põe tudo em prática, irmão. Porque tudo que está aqui é para a glória de Deus Pai. Quero me fortalecer que eu estou fraquinho. Então viva na dependência de Deus. Na dependência. Permita que Deus faça as suas escamas cair. Permita que você seja alcançado com a fé, com a graça, com a misericórdia. É tudo que você precisa. Que Deus abençoe. Jesus é bom. Vamos orar, irmão. Vamos orar, que eu estou sentindo uma graça aqui. Vamos orar.
Senhor, meu Deus, Senhor, meu Pai, graças te damos pela oportunidade de ter o conhecimento da tua palavra. Só o Senhor pode fazer isso conosco. Gratidão a Deus por permitir a mim e a cada um dos meus irmãos termos o conhecimento do que é viver na dependência do Senhor. Ter a oportunidade de entender o que significa eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem disse estas palavras e que em contexto estas palavras foram ditas e quando é que eu posso colocar estas palavras em prática na minha vida? Entendendo, Senhor, qual é o propósito disso. Eu te amo, eu te louvo, eu te exalto, porque é maravilhoso viver na sua dependência. Eu amo viver na sua dependência, porque tudo aquilo que eu preciso, eu seria alcançado para poder passar pelo que quer que for, mas sempre confiando em Ti, sempre acreditando em Ti, sempre mantendo a minha aliança contigo, sendo fiel até o fim. Mesmo quando tudo ao meu redor diz não, o Senhor está comigo, me alcançando com o que preciso, para que eu possa continuar, na carreira, para que eu possa continuar na corrida, para que eu possa continuar como um bom soldado de Cristo Jesus. Continua, Pai, eu amo a tua palavra, eu anelo pela tua palavra, eu anseio pela tua palavra. Continue me dando prazer e alegria na tua palavra por todos os dias da minha vida. Eu te amo, eu te louvo, eu te exalto. O Senhor é bom, a misericórdia do Senhor dura para sempre. Digno é o Cordeiro. Pai, o Senhor é maravilhoso. Quero ser grata por esta tão rica oportunidade, grata pela tua palavra, grata pela presença maravilhosa do teu Espírito Santo, graça pela companhia dos meus irmãos. Eu te dou graças, porque o Senhor é bom, a misericórdia do Senhor dura para sempre. Que todos nós possamos viver uma vida como Paulo viveu, na dependência do Senhor, vivendo na dependência do Pai, porque tudo que precisamos vamos ser alcançados. Peço uma bênção especial pela vida dos meus irmãos que me acompanhou, uma bênção especial, que as tuas bênçãos estejam sobre eles, da mesma forma que eu compreendi a tua palavra, guardei a tua palavra, assim seja também com todos aqueles que estão com o coração aberto para poder ouvir a tua voz. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu atribuo a Ti a honra, a glória, eu me regozijo do Senhor, porque o Senhor é bom e a misericórdia do Senhor dura para sempre. Quero interceder pela vida dos meus irmãos, supra as suas necessidades, alcance eles com tudo aquilo que eles precisam, que o Senhor possa encontrar em nós verdadeiros Paulos, Em nome do Senhor Jesus Cristo, peço uma bênção pela vida dos meus irmãos, aqueles que me acompanhou ao vivo, aqueles que vão me acompanhar depois, aqueles que vão estar juntinho conosco, aqueles que passou rapidinho por esta live, aqueles que ficou até o final. Bênçãos sem medidas, recalcadas, sacudidas, transbordantes sobre a vida de cada um dos teus filhos, até mesmo sobre a vida daqueles que nem sabem da minha existência e que nem vão ser alcançados por esta live, mas que serão alcançados por homens e mulheres cheios do teu Espírito Santo, trazendo o conhecimento da tua palavra, que eles também recebam as tuas bênçãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, peço, Senhor, uma bênção especial sobre a vida de todos os meus irmãos que são carentes da minha ajuda em oração, todos aqueles que me pediram oração, seja agora ao vivo, seja agora no particular, seja, meu Senhor Jesus Cristo, em qualquer momento, mas que são carentes da minha ajuda em oração. Entrego cada pedido, entrego cada causa, entrego cada impossibilidade, entrego, Senhor, cada clamor em tuas mãos, tendo a plena certeza e a convicção de que no momento certo, no momento oportuno, o Senhor trará a resposta a cada um dos teus filhos, trará a eles o que eles precisam. O Senhor é bom, a misericórdia do Senhor dura para sempre. Traga-nos um dia de paz, traga-nos um dia de alegria, na companhia maravilhosa do teu Espírito Santo de Deus, e tudo que tivermos que enfrentar neste dia, que possamos estar prontos para enfrentar, prontos, Pai, para poder passar pelo que quer que for, sendo fortalecidos pelo Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu te peço, e já por fé quero agradecê-lo. Quem entendeu que o Pai te trouxe aqui hoje, me trouxe aqui hoje, para que pudéssemos ter o conhecimento da sua palavra, entendendo de que devemos estar prontos para o que quer que for, para que possamos sair vitoriosos do que quer que for, sendo fortalecidos pelo Senhor. E esta força vem somente para aqueles que vivem na dependência de Deus. Levanta a tua mão e confirme com amém. Se toma posse desta palavra, você está sendo fortalecido pelo Senhor. Receba em nome do Senhor Jesus Cristo a sua porção e seja fortalecido em nome de Jesus Cristo. Um beijo, povo lindo do meu coração. Eu amo vocês. Vocês são bênçãos de Deus na minha vida enquanto eu respirar. Quero ser bênção de Deus na vida de vocês também. Deus os abençoe. Amo muito vocês. Se Deus
Disser que sim, frase do dia, louvor do dia para a glória de Deus. Que Deus os abençoe. É muito bom estar na companhia dos meus irmãos, ouvindo Deus falar conosco. Deus não fala com vocês, Deus fala conosco. Comigo também, eu estou no mesmo barco que os irmãos. Preciso do conhecimento como os irmãos. A única coisa que eu estou aqui é sendo um porta-voz. Mas eu ensinando, estou também pegando a minha parte aqui. Porque eu preciso me fortalecer no Senhor. Um beijo. Fiquem todos com Deus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amo vocês.